Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro programa Eventos Finais Atualidades. O objetivo desse programa é nos manter atualizados com os eventos proféticos do tempo do fim. Bom, para o início desse programa, eu tenho um convidado aqui muito especial que vai estar conosco nos próximos programas também. É o nosso querido amigo e irmão José Bernardes, que aqui no programa ele será chamado de Professor Bernardes e é um especialista em estudos das profecias da Bíblia. E aí, Bernardes, tudo bem com você, meu irmão? Muito bom, principalmente nesse momento tão agradável de estudo das profecias apocalípticas. Um tema tão relevante para os dias e que nós estamos vivendo na atualidade. É verdade, Bernardes, você falou tudo. Bernardes, eu lembro que uma vez eu estava lá na sua casa, e nós estávamos conversando sobre profecia, né? Que é o assunto que a gente mais gosta de conversar, né? E eu lembro que uma vez eu fiz uma pergunta para você, né? E eu vou fazer essa pergunta aqui novamente, aqui no nosso estúdio. Quanto tempo o irmão tem de estudo das profecias da Palavra de Deus? Aproximadamente uns 50 anos. 50 anos? Mas eu comecei a apresentar mesmo de uns 40 anos para cá. 40 anos? Nossa. Que eu comecei a apresentar esses temas nas igrejas. Que bom, que bom. E eu quero, assim, agradecer, Bernardes, do fundo do coração, que esses 50 anos de experiência que o senhor tem dos estudos da profecia possam ser de grande relevância aqui para nós, aqui no programa, né? Eventos Finais Atualidades. Bernardes, antes de a gente começar, porque a gente não pode começar um programa desse sem orar primeiro a Deus, buscando sabedoria. Então vamos orar então. Querido Deus, amantíssimo Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Senhor, abra os nossos olhos para que nós possamos entender as profecias do tempo do fim. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Bom, Bernardes, vamos começar então aí o tema, né? Cenários proféticos do tempo do fim. Eu vou já avançar aqui o primeiro slide. Uma introdução, Bernardes, sobre o cenário de Apocalipse 13. Vamos lá. Eu estou um pouco meio encucado, Bernardes. O que é esse animal aí, né, do lado esquerdo, né? Aquele animal do lado direito e mais o Vaticano aqui, certo? E o Capitólio lá de Washington. O que significa isso aí, meu amigo? Isso é a representação geográfica de cada um desses animais. Certo, certo. Esses animais, na realidade, não existem na zoologia. Não certo. tem animal, um animal de 7 cabeças. 7 cabeças, não existe isso, né? Não existe. Isso é uma representação simbólica para representar um império. E ali está representando o império dos papas. Cada parte desse animal aí tem um simbolismo, como nós vamos ver daqui a pouco. O que representa as 10 cabeças, as 7 cabeças, né? Os 10 chifres, né? Representa os 10 chifres, tudo isso tem um simbolismo. Os pés de urso também, né? Pés Sim, de tudo, urso, né? E cada um vai representar uma coisa. E esse outro animal aqui também tem a geografia dele. A geografia dele é no Capitólio, lá em Washington, Estados Unidos. Certo. E todos esses 2 impérios, eles estão unidos para perseguir o povo de Deus. Só um detalhe importante, Bernardes. A gente percebe que em Apocalipse tem muita simbologia, né? Sim. Então, às vezes as pessoas não leem a Apocalipse porque... uma besta que tem 7 cabeças, 10 chifres, mas tudo existe um simbolismo. Agora, voltando aqui a respeito no slide, na imagem, eu estou olhando aqui, Bernardes, não sei se o senhor já reparou isso, mas pode ser que, eu creio que sim, né? Percebe-se que o Vaticano ali, né, aqui na ilustração, o Vaticano e o Capitólio, ambos são iguais na estrutura, na arquitetura. É coincidência, é isso, Bernardes? Como é que é isso aí? Tem alguma coisa? Não é mera coincidência. Não é. E você está vendo ali, abaixo da abóbada, sim, tem uma espécie de um triângulo ali? Um triângulo, verdade. Olha do lado de cá. Também um triângulo. Ali no haste da bandeira dos Estados Unidos, né? Ali no meio, é isso? Um triângulo. E também aqui no Vaticano, um triângulo. Olha só. Isso aí é a relação que os dois têm com a maçonaria. Nossa, Bernardes, que interessante. Bom, só não enxerga quem não quer, né? Isso é um simbolismo maçônico. Sim. Simbolismo maçônico aí. Então eu vou avançar aqui, Bernardes, tá? Vamos lá? Então vamos lá, então. As 7 cabeças. 7 cabeças representam o Egito, Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma pagã,
E Roma e papal. Roma papal. Cada um desses aí tem um caráter. Cada império desse aí tem um caráter. E a besta que sobe do mar, ela assume o caráter de todos esses impérios aí. E esses impérios já passaram, ela é né? idólatra, ela é Uhum. perseguidora. Babilônia perseguiu os cristãos. Perseguir. A besta perseguiu os cristãos. Sim, sim. E vai perseguir de novo. A Medo-Pérsia, tem aí a Medo-Pérsia, Uhum. é a questão dominical. Medo-Pérsia. Sim, sim. Roma pagã. Quando eu lembrei da Medo-Pérsia, eu lembrei dos jovens hebreus na estátua, né? Sim. E o decreto, né? Exatamente, Decreto. é isso mesmo. E os 10 chifres representam os 10 países da Europa medieval. 10 países da Europa medieval. Veja bem, esses chifres, cada um desses chifres tem uma coroa. Uma coroa. Coroa simboliza o quê? Vitória, né? É um poder o quê? Um poder... poder monárquico. Monarca. É monarquia. Coroa é isso. monarquia. Se você for lá para a besta da terra, não tem chifre. Ela tem 2 chifres, mas o chifre não tem coroa. Uhum. Porque a besta do mar é uma república. Por isso que não tem coroa, ela não é monarca. Então interessante. tem isso aí. E o ceticismo avança no movimento adventista. O que é isso, Bernardo? Ceticismo, no caso, então? O ceticismo é falta de crença, descrença. Descrença das profecias, seria isso? É a destruição da profecia. Que vem se perdendo... Desconstrução profética. É a palavra mais certa. Eu poderia dizer que seria uma desesperança nas profecias? Não creio mais. Não creio mais. Não estão crendo. Ceticismo. Então há alguns no nosso meio que eles acham que a besta do mar ela não é mais relevante nos nossos dias. Eles vão mais para a besta da terra. Focaliza mais na besta da terra. Sim. Mas eles esquecem que a besta da terra, ela leva as pessoas a adorar a primeira besta. Exato. A besta da terra é uma imagem da besta do mar. Apesar que as pessoas não gostam de falar muito da besta do mar, né? Porque não causa muito conflito. Vamos ficar um pouco quieto assim, não é bom falar, entendeu? Olha só. Mas elas todas duas estão unidas na perseguição do povo de Deus. Como sempre estiveram, né? Não tem como falar da besta do mar sem falar do anticristo, né, Bernardo? Já começa por aí, né? Não tem como. Tem que ser falado, né? Ambas duas são ligadas uma à outra. Vou avançar aqui, meu irmão. Linha profética do tempo do fim, Bernardes. Interessante isso. Essa linha aí é o que nós vamos falar hoje. Mais detalhado, né? Detalhadamente. Certo. É só uma amostra do que a gente vai falar hoje. Tá, antes da gente avançar, eu só quero ver o seguinte. Então, essa linha profética, Bernardes, ela começou então, o tempo do fim começou então em 1798? 1798 com a Revolução Francesa, né? Exato, certo. Aí terminou então aqueles 1260 anos de supremacia papal, em que os cristãos foram perseguidos, foram mortos na Idade Medieval. Então, terminou aí, começou em 538. Certo. Quando a Igreja Católica o catolicismo começou a perseguir os cristãos, né? E terminou em 1798, que dá um período de 1260 anos. O período que o inimigo perseguiu a igreja, não é isso? Perseguiu a igreja. Que fugiu para o deserto, né? Fugiu para o deserto. Certo. E daí para cá, então, nós entramos no tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. E no tempo do fim tem muitos eventos. Agora, apenas 2 eventos aí, eles tiveram data marcada, que é o ano de 1798, certo. Que foi a prisão, foi a derrota do poder papal. Que foi a prisão de Pio VI, né? Pela Revolução Francesa. Pela Revolução Francesa. E depois o outro evento é 1844. Entendi. Apenas esses 2 eventos, tem data fixa, foi fixado. Ali no 1844, onde terminou então os 2.300 anos, né? Sim, terminou em 1844, como prediz a profecia. E no ano de 1798, como diz a profecia, o poder papal, o império papal, ele ia perder o seu poder. Ele ia perder o seu poder. E você pode ver que nessa linha do tempo aí, de lá para cá, então já vem outros eventos. Que não ocorreram ainda, né?
Que não, já ocorreu. Alguns ocorreram, como o ecumenismo, a gente vai comentar daqui a pouquinho, né? Mas decreto dominical, fechamento da porta da graça, 7 pragas, e ainda vai ocorrer. Então, a gente pode perceber ali que em 1929 houve a ressurreição da besta. A besta ela foi ferida de morte, como diz a profecia. Certo. Mas que ela ressuscitaria. Ela voltaria a viver. Foi exatamente no ano de 1929, no pontificado de Pio XI. Bernardes, foi aqui nesse período, em 1929, que a ferida começou a ser curada? Nesse período. Nesse período mesmo, né? Período. Pio XI, né? Foi quando o Mussolini, presidente da França... Da França, certo. Ele... Restituiu as terras de volta. Fez uma concordata. Ele fez uma concordata com o papado. Mas nessa concordata, o papado ficou de apoiar as guerras mundiais. Foi conhecida essa data como Tratado de Latrão? Isso, Tratado de Latrão, verdade. Olha só a história, né? E devolveu os 44 hectares de terra do que hoje é o Vaticano. Certo. Devolveu nessa época. E dali para cá, então, veio vindo o Pio XII, né? O Pio XII. Depois veio o Papa João XXIII. 23, sim. Que foi ali no início dele o ecumenismo, né? Daí começa, então, o que nós chamamos de papas conciliares. Conciliares começa com João XXIII e ele vem até Francisco. No Papa atual, Francisco, até Francisco, né? Exato. Então houve uma mudança, vem tendo, ainda está tendo uma mudança radical nos modos, nos catolicismo, as liturgias. Sim. Tanto é que eles abriu mão de muitas coisas, né? Bernardo, eu só queria deixar, desculpa te interromper, eu só quero deixar um detalhe importante para quem está nos assistindo. As pessoas podem estar perguntando assim, mas o que tem a ver o negócio de 1798, prisão de Pio, 1844 e datas e mais datas? A gente quer deixar bem claro que a Igreja Adventista Sétimo Dia, ela trabalha com a linha historicista, né, Bernardo? Historicista. Nós trabalhamos com a linha historicista, ou seja, a história e a Bíblia, não é isso? Que pegando as duas, se encaixam perfeitamente, ok? Só para deixar bem detalhado para você que está nos assistindo. Então, Bernardes, é isso aí, né? Podemos avançar aqui? Vamos no ecumenismo. Aí vem o Papa João XXIII... Certo. Você falou de conciliação, né? Ele deu origem no concílio ecumênico. Que a palavra concílio vem de conciliação, praticamente a mesma coisa, né? Isso é da minha época. Eu estava vivo já nessa época aqui. No ecumenismo? No Papa João XXIII? 1964. Nossa, rapaz, que interessante. Então você viu isso acontecer com seus próprios olhos. Sim. Que maravilha. Eu vi muita coisa acontecer. Que maravilha. Não é à toa que são muito tempo de estudo de profecia, né? Então começou em 1964, o Papa João XXIII. Interessante, Bernardo. Ele convocou o concílio ecumênico. Esse concílio ecumênico já é o início para unir o cristianismo. A princípio, o cristianismo. As igrejas cristãs. Interessante. Que estavam separadas de Roma. Mas depois, atualmente, já entra tudo. Aí entra não só as igrejas cristãs, mas mesmo as não cristãs. Vai fluindo tudo, né, Bernardes? Olha só, né? Que até partido político, né? Com certeza. Então, nós estamos ainda no período do ecumenismo. O ecumenismo é que vai preparar o mundo para o decreto dominical. Que já está praticamente bem às portas, vamos dizer assim. Falta só escancarar de uma vez, né? Escancarado. E tem aqui essa linha central aí. Fechamento da Porta da Graça, né? Da Porta da Graça. Que não aconteceu ainda, né? O marco, né? É o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois. Aí vem as 7 pragas, decreto de morte. São coisas que futuramente irão acontecer, né? Vão acontecer. Nós vamos ter um ponto a ponto de cada coisa dessas aqui, né, Bernardo? Nós vamos explicar para os nossos telespectadores, né? Vamos avançar aqui então. Então, primeiro aí, ó. Segundo início do tempo do fim, 11 de fevereiro de 1798. Prisão de Pio VI, Apocalipse 13, verso 6. Que detalhe é isso? O que aconteceu aí, Bernardes? Interessante que o tempo do fim terminou em 11 de fevereiro de 1798. É isso que me intriga muito. E começou em 11 de fevereiro de 538. Nossa, olha isso! Certinho. Muito interessante. Matematicamente certinho. Incrível, meu amigo, incrível. 11 de fevereiro de 538 começou, então, o tempo a perseguição aos cristãos, né? Que
que durou 1.260 Nossos anos. números batem certinho, né, Bernardes? Bate certinho. Então, nesse período aí, foi preso, então, Papa Foi Pio preso VI, né, Bernardes? Pio VI, né? Pio VI, né? E esse camarada aqui de azul é quem? Esses Ilustrando, são basicamente, soldados né? de Napoleão. Napoleão. O Napoleão Bonaparte que prendeu ele, no caso, né? Foi o Berthier. O Berthier. Amando de Napoleão. Desculpa, perdão, é isso. Esse Pio VI, Bernardes, ele morreu ou não? O Pio VI, ele foi pro exílio, morreu no exílio. Ah, morreu no exílio. No exílio. Ele foi exilado, foi preso, foi exilado lá no exílio e ele veio a falecer. E aí vem aquela passagem de Apocalipse que fala que quem para o cativeiro vai. Quem leva ao cativeiro, para o cativeiro vai. Esse verso cumpriu essa profecia. Cumpriu essa profecia. Que interessante, Bernardes. Interessante. Posso avançar? Pode, né? Pode Vamos avançar. lá, então. Terceiro, o início do juízo pré-advento em 22 de outubro de 1844. O que aconteceu? Esse é outro evento que eu falei para você. Outro evento, lá na linha profética, marcada. Né? Isso, data marcada. Teve data marcada. Então, aqui, Guilherme Miller, ele foi um arauto do Evangelho. Sim, sim. Mas antes, ele não era cristão. Ele era deísta. Ah, ele era deísta. O deísmo, eles acreditam que Deus existe, mas que Deus não interfere na criação. Não interfere. Isso mesmo. Eles acreditam que Deus ele criou o mundo como se fosse um relógio. Ele deu corda e deixou funcionar sozinho. E aí o mundo está funcionando. Está funcionando de acordo mas Deus com... não interfere. Nossa. E ele teve essas ideias e a mãe dele era batista. A mãe dele era batista. Era batista. Ele até ia à igreja. Quando era rapazinho novo, ele ia à igreja, mas quando ele chegava em casa, ele ficava zombando dos pregadores. Olha só. Ele zombava dos pregadores. Mas ele só despertou quando ele alistou para o serviço militar e foi para a guerra. Ah, para uma guerra civil americana, né? Americana. Sim. Que foi entre a Inglaterra e Estados Unidos, não é isso? Inglaterra e sim. Estados Unidos. Ele foi como capitão do exército para essa guerra. Nossa. E eles venceram, os Estados Unidos venceu a guerra. E ele sobreviveu à guerra? Sobreviveu. Eram 5.000 soldados apenas, o exército americano. E o exército inglês, 15.000. Nossa, é diferença, hein? É só um milagre mesmo, né? E o exército americano, os americanos ganharam a guerra. E ele veio com isso na cabeça. Ele falou, gente, nós éramos 5.000 pessoas, 5.000 soldados. O exército americano, 15.000. Deus tem um plano para a América. Como Deus realmente tinha um plano para a América. Só que a América recusou o plano de Deus, né? Sim. A chance que Deus deu para a América foi até 22 de outubro de 1844. Aqui eles recusaram o sábado, não aceitaram o sábado. Então Deus tinha um plano. A América era para pregar o evangelho para o mundo. Você já pensou se os Estados Unidos eram para ser protestante literalmente, né? Literalmente. E levar a mensagem, terminar a mensagem. Você já pensou se a América ela leve a mensagem? Já tinha sido pregado o evangelho, nós não estaríamos aqui. Bernardes, e aí houve um despertamento então nesse homem, né? Nesse homem e outros. E outros, né? Porque uniram todos os evangélicos. Certo. Porque naquela época os evangélicos eram unidos entre si. Era uma corrente entre eles, né? Metodistas. De várias denominações, presbiterianos, né? Os Quakers também. E ele era batista. Depois ele se tornou batista. Quando ele veio da guerra, ele começou a ler a Bíblia. Ele falou assim, agora eu vou começar a ler a Bíblia. Deus tem um plano para a América. E ele começou a ler a Bíblia versículo por versículo. E ele não passava para frente enquanto ele não entendia aquele assunto. Até quando ele chegou em Daniel 8,14. E ele leu lá, até 2.300 tardes o santuário será purificado. Interessante. Ele falou, gente, isso aqui é a volta de Jesus. Olha só. Ele pensava que ali estava falando da volta de Jesus. Certo. Porque fala a terra, então ele pensava que Jesus viria à terra. Entendi. Ele pensava que santuário seria a terra. Mas não era, né? Mas não era. Santuário era no céu.
Então começa aí então a doutrina do juízo investigativo, né? E marcaram uma data, E né? chamado também juízo pré-advento, que é antes de Jesus vir, cada pessoa será julgada. Nós já estamos sendo julgados. Sim. O mundo já está sendo julgado. Né? Houve o erro da data, né? Mas teve alguns fiéis, alguns remanescentes, certo. que não se deixaram abalar. Não se deixaram abalar. E um deles era o Irã Edson. Parece que eram 8 pessoas. Nossa, pequeno grupo, né? Grupo pequeno, um remanescente. Remanescente, é verdade. Remanescente. Sempre Deus sempre teve um remanescente. E esse grupo começaram a visitar os irmãos, aqueles irmãos que estavam decepcionados. O que aconteceu? Não queria mais nada com a igreja, né? Depois desse desapontamento, né? Quem que não fica? Nós somos enganados, né? E esse grupo começou a visitar alguns irmãos. E eles começaram a visitar e tal, e estiveram numa casa de um irmão lá, conversando lá com os irmãos lá. E na volta eles saíram. E você sabe qual foi o sanduíche que eles levaram? Sanduíche de carne de porco. Para comer no meio do caminho. Mas, gente... Mas eles não entendiam. Não entendiam a mensagem ainda, né? Não tinha toda a mensagem. Toda a mensagem que nós temos hoje, né? Eles não tinham toda a mensagem. Certo. Aí, alguns deles adiantaram, foram na frente, e esse camarada aqui, ele ficou para trás. Ele parou ali, foi naquela parada que ele teve, que ele viu uma visão no céu. Eles estavam num campo de milharal, né? Milharal, campo de milharal. Uma roça de milho. Milho, isso. E ele viu aquela visão e viu claramente que aquele evento que causou essa decepção não era a volta de Jesus, mas que era a passagem de Jesus do lugar santo para o lugar santíssimo. Olha que interessante, onde Jesus Bernardes. está até hoje fazendo intercessão por nós. Olha que maravilha. E ao mesmo tempo está acontecendo o juízo pré-advento. Sim, sim. Podemos passar, Bernardes? Pode passar, né? Pode passar. Então, o próximo, ressurreição de Roma Papal, 10 de fevereiro de 1929. De 1929. Como nós falamos, né? A concordata entre Mussolini e Pio XII. O Tratado de Latrão. O Tratado de Latrão, certo. Está lá em Apocalipse 13. Capítulo 13, verso 6, né? Então aí está o Mussolini, né? O Pio XII. E o Pio XII. Então, eles fizeram então esse tratado, né? Esse tratado. Certo. Aliás, Pio XI, né? Pio XI, isso. Pio XII veio depois. Sim. A primeira tentativa... Quer comentar alguma coisa anterior, Bernardes? Não, né? Não, esse aqui. Tá, vamos lá. A primeira tentativa de aproximação com os Estados Pio Unidos. XII foi o primeiro papa que tentou uma aproximação com os Estados Unidos. Você vê como é que a coisa vem se alinhavando, Olha né? só. Vem se alinhavando. Então você está percebendo que é tudo progressivamente. A besta do mar se aproximando com a besta da terra, né? Isso. Olha só. Isso tudo tem uma progressão, assim, vem progredindo, assim, vem se aproximando, né? Sim, sim, sim. Ele mandou uma carta para o Harris Truman. Harris Truman era o presidente dos Estados Unidos. Presidente Truman, eu lembro. Ele mandou uma carta propondo uma aproximação para ele ir lá nos Estados Unidos, se aproximar e tal, com o governo americano da época. Com todo o carisma, né? Todo carisma. Coisa, né? Mas o Harry Truman mandou a resposta para ele, uma resposta mal criada. Sério? O Harry Truman, na carta, escreveu assim, olha... Olha, Pio XII, eu sou o presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Todo mundo me conhece aqui por senhor Harry. Senhor Harry. Eu não tenho nada que conversar com você. Santo é só Deus. Nossa. Eu não vou chamar você de santidade, porque santo só existe um que é Deus. Foi direto, né? E eu vou dizer para você ainda, vocês lá na Segunda Guerra Mundial, vocês benzeram as armas para Hitler ganhar a guerra. Vocês contribuíram para que muitas pessoas morressem na guerra. Vocês contribuíram para o massacre dos judeus. Nossa.
ele descascou mesmo, ele lavou a alma ali com o Pio XII. Mas o próprio Harry, depois, há muito, não foi aprovado pelo Congresso americano, foi 100% desaprovou a ida dele lá. Não aprovaram, não foi aprovada a ida dele lá. O Congresso americano excluiu mesmo, né? Excluiu de vez. Então ele não chegou. Então essa tentativa de aproximar não deu certo. Não deu. Mas continua, você vai ver que... Pode passar. O Concílio Vaticano II, Origem do Ecumenismo, né? Tem outro antes desse, não? Não, acho que é esse mesmo. Tem a primeira tentativa. Tá? Então vamos lá então. O Concílio Vaticano II, né? Origem do Ecumenismo. Esse aqui eu já lembro. 11 de outubro de 1962. 8 de dezembro de 1964, mas 62. Foi 8 de dezembro de 1900. Ele durou de 62 até dezembro de 65. Com o João 23, é isso? João 23. Aí então começa os papas conciliares. Começa daí. Foi daí que surgiu todos os concílios, porque o catolicismo tem os seus concílios. Tem os seus concílios, certo. Então, daí, então, surgiu os concílios. E foi aí que teve a origem do ecumenismo, com esse Papa, né? Esse Papa. Avançar, Bernardes? Eles chamavam de concílio ecumênico. Concílio ecumênico. Concílio ecumênico. Já começa o ecumenismo aí. Entendi. Pode passar. O catolicismo católico romano conciliar. Primeiro Papa a visitar os Estados Unidos. E isso ainda foi na presidenta do Harry... Do Harry Truman. Truman, né? Aquele que recusou a ida do Pio XII. Do Pio XII. Esse aqui foi... Ele não teve lá aquela recepção que deveria, que hoje eles têm, né? Esse é o Paulo VI, né? Mas ele foi o primeiro a pisar lá nos Estados Unidos. Esse daí, né? O Paulo VI, é isso mesmo? Paulo VI. Primeiro a pisar nos Estados Unidos, né? Mas não foi aquela recepção toda, assim. Né? Foi uma coisa comum. Ninguém deu muita importância para a visita dele lá. Entendi. João Paulo I, né? João Paulo I, esse aí morreu. O pontificado dele foi bem curto, foi um mês de pontificado. Ele morreu, sabe, até hoje é um mistério, né? Sim, eu já vi alguns relatos que realmente... De repente o homem morre assim de uma hora para outra. De uma hora para outra, né? Então esse aí, mas também é Papa conciliar. Papa conciliar. Fica um mistério no ar, né, Bernardes? Não se sabe, né? No ar, ninguém sabe. Há alguns que dizem de que ele queria reformar a igreja. Que ia trazer a igreja, fazer com que a igreja voltasse lá como era na época de Jesus, os apóstolos. Ele queria aquele tipo de igreja, a igreja de Jesus Cristo, dos apóstolos. Sim, sim. Então ele queria que então podemos dizer que alguns papas, eles, vamos dizer assim, tentavam seguir uma doutrina correta. Faziam, vamos dizer assim, entre aspas, assim, o bem, vamos dizer assim, nesse sentido, né? Realmente fica um mistério no ar, né? Pode passar. O fim do comunismo ateísta e a queda do Muro de Berlim. Uma das maiores alianças secretas de todos os tempos em 1987. Isso aqui eu lembro, Bernardes, no jornal. Sim. João Paulo II e Ronald Reagan, que era o presidente atual dos Estados Unidos, né? Você não vê o que está acontecendo na Venezuela? Sim. Para acabar com o comunismo, olha o que está acontecendo, morrendo gente. Pois né? Não houve nenhuma bala, não trocou nenhum tiro para o comunismo acabar na União Soviética. Foi nesse período aqui que eles plantaram árvore, Bernardes? Não, né? Não tem nada a ver isso aqui não, né? Não João Paulo II e aqui Ronald Reagan, né? É Sim. O Reagan e o João Paulo II. Sim. Então eles tramaram aí, né? Isso aí é chamado as maiores alianças secretas. Secreta porque os dois, ele é protestante. O Reagan é protestante. Sim, Ronald Reagan, né? E juntamente com o João Paulo II, eles resolveram pôr um fim no comunismo no leste europeu. Certo. Leste europeu era a União Soviética. E tinha outros países ali que viviam sob a tutela da União Soviética. Da União Soviética, né? Sim. Então eles tramaram colocar um fim no comunismo e aconteceu. Que hoje a URSS é a Rússia agora, né? A Rússia, né? E aí, os outros países que eram ligados à URSS ficaram tudo independentes. Hoje são todos independentes. São independentes. Então, aí aconteceu.
sem nenhum tiro, sem matar ninguém, só no diálogo. Olha só, rapaz. Você vê como que a profecia é, né? É incrível, não falha. Não falha. E o comunismo é um negócio difícil. Depois que entra no poder, para você acabar com o comunismo, é difícil. Você não vê o que está acontecendo hoje, na Venezuela? Né? É um caso, né? É um caso. O fim do Muro de Berlim, em 9 de novembro de 1989, e a derrocada da União Soviética. Ah, o fim da Guerra Fria, não é isso? Da Guerra Fria. Você foi dessa época, né? Você foi dessa época, né? Alcancei. Acho que você alcançou, não? Não alcançou, não? Sou de 85. É. Mas você viu isso aí, Bernardo? Você presenciou isso aí, né? Nos jornais, né? Lembro dos jornais. Foi o fim da Guerra Fria, né? Entendi. Então, ali tinha duas Alemanhas. Tinha a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Ah. Tinha um muro que separava uma da outra. Né? Era tudo arame eletrificado e não tinha como fugir. Eu lembro de alguns filmes mesmo sobre esse assunto, né? E aí, olha a alegria do povo, né? Então, derrubou o muro, agora tá todo mundo livre. Tá todo mundo unido, vamos dizer assim, né? Unido, né? Pode passar. A perestroika da URSS em 1975, 1991. Aí foi o ano que eu nasci, né? Olha lá o Gorbachev, que era o presidente da União Soviética. Da União Soviética, conversando com o Papa, ateu, né? Um ateu. Ateu. Conversando com um católico. Um católico. E religião e ateísmo não se encaixam, né? Mas olha aí. Olha o sorriso, né? E depois que houve esse encontro aí, a União Soviética já não foi mais a mesma. É mesmo, Bernardes? Não foi mais a mesma. Então, aí houve essa perestroika, quer dizer, a perestroika foi um fenômeno que aconteceu na União Soviética, de que o próprio Gorbachev, depois que ele encontrou com o Papa, então ele fez todas as mudanças democráticas na Rússia, né? Abriu as portas, abriu a liberdade religiosa, teve lá, começou a ter. Eu me lembro que esse Papa aqui, Bernardo, não sei se foi esse, pode ser que eu esteja enganado, ele veio aqui em Cuiabá, se eu não me engano. Ele veio 2 vezes. Veio 2 vezes em Cuiabá. Eu tenho até matéria guardada aí no meu computador. Vou avançar aqui, Bernardes, tá? O pontificado de Bento XVI. Bento XVI, isso, Bento XVI. Bento XVI, Papa conciliar também. A renúncia dele não se sabe até hoje porque que ele renunciou. Pois é, né? Fica um mistério no ar, né? Mas ele continua sendo Papa. Sendo Papa. Nós temos, então, tem 2 Papas. Papa só deixa de ser Papa depois que ele morre. Depois que ele morre. Sim. Então, Papa é vitalício. Esse ainda permanece vivo ainda. Tá vivo. Tá vivo ainda. E ele ainda põe o dedo nas coisas lá. Ele ainda tem a sua participação lá no Vaticano. Né? Esse turbante aí me faz lembrar do tempo que o pessoal do Egito usava muito isso aí. Usava. Os pagãos, né, do Egito. Isso aí chama... Qual que é o nome disso aí? Eu me esqueci o nome, Bernardes. Me faz... Mitra. Mitra, é isso. Mitra isso. papal. Mitra papal. Vou avançar aqui, Bernardes. Opa, e agora chegamos, né? Na atualidade, né? Catolicismo moderno. O catolicismo moderno, Papa Francisco. Aqui já é a coisa mais moderna. Jorge Mário Bergoglio, né? O nome dele, né? Ele é argentino. Argentino. E por que tinha que ser logo um Papa argentino, né? Então você vê, já começou com um Papa polonês, né? Polonês, isso. Já começou com um Papa polonês. Que era tudo Papa, os papas eram todos italianos. Até João Paulo II, até antes de João Paulo II, era tudo da Itália. Todos eram italianos. E de João Paulo II para cá começou, né? João Paulo II polonês, o Bento XVI da Alemanha, alemão, sim. E agora o Francisco. Bernardes, será que esse foi um dos papas que mais assim, eu poderia dizer que chamou a atenção do mundo? Ou não? Sim. Diante de todos os papas que já passaram, será que esse foi o que mais? O mais popular. Mais popular, né? Mais popular é esse aí. Então aí nós entramos no catolicismo moderno. E aí começa o avanço do ecumenismo. Do ecumenismo, né? Vou passar aqui então. O avanço do ecumenismo, isso mesmo. Você está vendo aí que aí já não é somente os cristãos mais. Vocês são outras religiões. Eu estou vendo ali um da igreja ortodoxa, né? Se eu não me engano, né? Tem outro, eu não vou me lembrar bem ali, mas eu estou reparando ali. Entendeu? Então aí começa. Aí no Conselho Mundial de Igreja em Genebra, né? Genebra. Certo. A Igreja Católica ela nunca participou do Conselho Mundial de Igrejas,
que é esse Concílio Mundial de Igrejas, Uhum. é das igrejas cristãs. Sim, sim. E ele foi lá para celebrar a inclusão do catolicismo no Conselho Mundial de Igrejas. Ah, entendi. Entendi, Bernardes. Então foi uma recepção assim, foi um fato notório essa visita. Algo histórico, vamos dizer assim. Histórico, Uhum. foi histórico. Conselho Mundial de Igrejas, Conselho né? Mundial de Igrejas. Pode passar. A encíclica Laudato Si, o movimento climático. Aí que eu já começo a pegar, né? Laudato Si. Uhum. Essas encíclicas, elas são documentos, seria como se fossem os escritos de Ellen G. White. Sim. Ellen G. White são orientações para a igreja adventista. Certo. As encíclicas são orientações dos papas para a igreja, para o catolicismo. Para o catolicismo. Isso vem desde a história, sempre teve. E elas eram mais para a igreja. A encíclica não era para as pessoas de fora. Uhum. Mas essa aqui não. Essa encíclica aqui, ela já é mais para o mundo inteiro. Ela já foge assim, só para a igreja. Uhum. Essa encíclica é para qualquer pessoa. Tanto é que a gente tem ela. Sim. Tem as outras também, né? Tem as outras, sim. Mas essa encíclica aí, dessa encíclica para cá, é que veio, então, explodiu essa questão climática. Porque essa encíclica, ela fala mais do clima. E ali o tema, né? Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Casa comum. E essa casa comum é o quê? A Terra. A Terra que eles chamam de Mãe Terra. Uhum. Mãe Terra. Mãe Terra da mitologia grega, né? Mitologia grega, né? Olha só. Então, essa encíclica, ela já foi para... Tem ela lá no Congresso Americano. Uhum. Tem ela na ONU. Inclusive o Papa Francisco foi no Congresso Americano, né? Quando ele no seu... Primeira vez de um Papa, né? No Congresso Americano. Olha só, né? Primeira vez. Ele discursou lá na ONU também. Na ONU também, sim. ONU. Sim. Então, essa Laudato Si, ela fala sobre o movimento climático, né? Uhum. E determina um dia para que a Terra descanse. A Terra deve descansar. Porque com a experiência que eles tiveram aí da Covid, certo. Lá na Itália, uhum. Muitos lagos que haviam secado voltaram a funcionar. E desde quando o Papa Francisco, Bernardes, ele pegou ele se tornou Papa, né? No seu período, é um dos assuntos mais falados até os dias de hoje. Sobre essa questão, sobre o cuidado da casa comum, a parte climática, né? Ele já está lançando uma outra encíclica para o ano que vem. Opa! 2025. Uhum. Já tem uma encíclica a caminho aí para o próximo ano. Então, o movimento climático, esse movimento está crescendo, né? Muito. Crescendo. Muito. E já tem até na Europa, tem o Domingo Climático. Então, e é um movimento forte lá na Europa, né? Muito forte. O Euro Sunday, se eu não me engano. Isso, Euro Sunday, né? Então, porque o Sunday vem de inglês, né? Domingo, né? O dia do sol, no caso, né? Então, você veja que ele saiu da religião e veio para o ecossistema. Ou seja, o ecumenismo, né? Ecumenismo. O ecumenismo, né? Eco de ecologia, né, Bernardes? Pode passar. Passar aqui. Domingo. Alternativa para descansar até. Ué, Bernardes, domingo? Como assim domingo? O domingo, um dia, né? E esse dia é no domingo. Esse dia deve ser no domingo. Mas a Bíblia não fala que temos o dia de descanso, não é o sábado, em Êxodo 20? O quarto mandamento fala do sábado? Como assim domingo? Para eles é um sábado. Mas para a Bíblia não, né? Não. Eu coloquei aquela imagem do Papa olhando para a Terra, né? Tipo Sim. assim, com uma pena, né? Um dó, vamos dizer assim, né? Um carinho pelo planeta Terra, né? Agora deixa eu fazer aqui Fica à vontade, meu querido. Fazer um acréscimo aqui, Uhum. Não é porque eles têm isso aí, a Terra, como a Mãe Terra, como a idolatria,
que nós, como cristãos, nós não devemos preocupar com o meio ambiente. Nós devemos preocupar com o meio Sim, o ambiente senhor falou também. tudo. Devemos nos preocupar sim. Devemos preocupar. Devemos dar bons exemplos, né? Porque a própria Bíblia fala que a terra, ela está do jeito que está por causa dos seus moradores. Sim. Transgrediram as leis, Uhum. polui os rios, a ganância. Tudo da origem do pecado, né? Tudo a origem do pecado. Certo. Você sabe que quanto mais o povo se alimenta de alimentos de animais, mais a terra tem que ser devastada para plantar pasto. Sim. Então, uma alternativa é as pessoas mudar o estilo de vida. Porque já foi provado de que o estrume dos animais é que lança o gás De efeito buteno na superfície terrestre. Sim, sim. É que polui. Em segundo lugar, o que mais polui são os dejetos de animais. Sim, sim, sim. Então, se a gente mudasse a maneira da gente se alimentar, mudar o estilo de vida, a gente ia contribuir muito para que o ambiente não fosse tão degradado como está agora. Mas não vai muito longe isso aí não, porque já tem movimentos fortes mediante isso aí, né? E tem movimentos já mexendo com isso aí. Uhum. E nós, como cristãos, nós não deveríamos ficar atrás. Devemos dar bom exemplo, né? Se o próprio mundo está caminhando para deixar de alimentar de seres vivos, sim. Quanto mais nós que deveríamos acampar essa ideia. E nós, como adventistas, que temos os princípios, né? Temos de os saúde, princípios de e alguns às vezes não seguem, né? Que não seguimos. Uhum. Coisas Triste. que nós devemos fazer, quem está fazendo são as pessoas de fora. As pessoas que não são cristãs é que estão preocupando com o ambiente. Ter sim. um sistema de vida melhor. Você pode perceber que hoje as pessoas estão procurando ter uma melhor saúde. Tá certo que o objetivo deles é ficar mais bonito, ficar mais saudável, mas o objetivo nosso, o primeiro objetivo nosso sim. é louvar a Deus, glorificar a Deus, né? Exato. Que a Bíblia fala que nós devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito. E fala ainda mais, quer comais, quer bebais, façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Não que a gente não vai melhorar a vida, vai se tornar mais saudável, mas primeiro para louvar a Deus. Porque nós somos criados à imagem e semelhança do Criador. E fica aquela pergunta no ar. Nós, como os adventistas, estamos honrando e glorificando a Deus no comer e no beber? Como o senhor disse, eles lá fora, que não são de nenhuma religião, né, estão seguindo aí esses parâmetros, né, a respeito da saúde. E nós que temos o Espírito de Profecia e a mensagem, nós estamos fazendo o dever de casa. Não é verdade, Bernardes? E é um tripé. Sim. É homem, Deus lá no topo do triângulo. Sim. Embaixo nós temos homem e natureza. E natureza. Quando nós focalizamos só em nós estamos sendo antropocêntricos. O que é antropocêntrico? Quando a atenção é só nós. Só no eu, né? Então a salvação é só nós. É, só nós. Mas o objetivo da salvação é salvar tudo. A terra, a criação. Tanto é que lá em Romanos, lá fala que toda a criação geme as dores do parto. Deus se preocupa com a criação. Toda a criação geme as dores do parto. Você acha que Deus fica triste quando vê um animalzinho sofrendo? Com certeza. Né? Porque é criatura dele. Sim. É criatura. Então Deus se preocupa com nós seres humanos e ele preocupa com as criaturas também. E você falou de interesse. Aqui no slide, né? O Papa
vamos dizer assim, entre aspas, também está buscando interesse para poder cuidar da terra. Só que esses interesses, né, Bernardes, não são interesses assim, como é que eu posso dizer? Não são interesses seguros. Porque por detrás disso daí, sempre tem alguma coisa assim, de trás das cortinas, não é isso? Deixa eu avançar aqui, Bernardes. O Fórum Interreligioso. Astana. Sincretismo, né? Astana é a capital do anticristo. A capital do anticristo. Astana, ela fica lá no Cazaquistão. Isso aí aconteceu em Astana, 14 de setembro de 2022. É bem recente aí, praticamente, né? Então, isso pode perceber que tem todas as religiões. As religiões, estou vendo ali. Tem representantes de todas elas aí. Nossa, vários mesmo. Budismo, islamismo, né? Islamismo, tudo. Nossa, todos mesmo, percebe-se. Quem diria que até o islamismo ia entrar nessa, né? Judeus, né? Judeus também, olha só. Quem dera, né? Foi em Astana. Astana é uma cidade espiritualista. Lá você não mora ninguém lá. Lá só vai lá para essas reuniões. É uma cidade espiritual. A arquitetura dela é tudo assim, tipo mesquita, né? Nossa, interessante. Tipo mesquita. Interessante. Então é uma cidade capital do anticristo. Certo. Vou avançar aqui, Bernardes, tá? Arrogância humana, a proclamação dos 10 mandamentos climáticos no mesmo local onde Deus promulgou os 10 mandamentos, Monte Sinai. Esse aqui foi na COP... Na COP 27, né? 27. 15 de novembro de 2022. COP 27. Então, aí eles, de um lado, os líderes mundiais, né? Certo, discutindo a questão climática, né? E do outro lado, os religiosos, as religiões. Eles queriam subir lá no Monte Sinai, mas ali estavam construindo ali no pé do Monte Sinai ali, estava em construção ali, construindo restaurante, bares. Certo. Eles escreveram os mandamentos climáticos. Os mandamentos climáticos. Mas eles queriam apresentar os mandamentos climáticos lá em cima, subiu o Sinai. Monte Sinai. E não foi permitido porque ali não... estavam em reforma ali embaixo, não foi permitido. Então, o que eles fizeram? Eles quebraram aqueles mandamentos climáticos, simulando o que Moisés fez, porque eles não subiram lá em cima, foi permitido subir. Eles quebraram esses mandamentos climáticos e criaram mais 10. E criaram mais um. Além de 10, criaram mais um. Então, ficaram 11 mandamentos climáticos que eles criaram lá quando houve essa COP. Exato. Então, essa COP aí também tem que ver com clima. No Brasil parece que vai ser o ano que vem, né? Sim, sim, sim. O Brasil vai ser no Belém do Pará, lá no Pará. Isso, no Pará, exatamente isso. Vou avançar aqui, Bernardes? Pode passar. O perdão climático, o revisionismo adventista. O perdão climático eles não é perdão pelos pecados. Não, né? Não é perdão porque você matou, porque você adulterou, não. Perdão climático. Por você ter destruído a terra. Já ia falar isso. Você não ter contribuído com o ambiente. Então você vai pedir perdão para a Mãe Terra. Olha, Mãe Terra, eu transgredi esse mandamento seu, eu não cumpri, eu deixei de preservar o ambiente. Isso chama perdão climático. E o revisionismo adventista é o que está acontecendo hoje nos nossos dias. Então, muitas pessoas não estão crendo mais nas profecias. Certo. Há alguns que estão dizendo que essas coisas não vão acontecer. Decreto dominical, essas coisas não vão acontecer. De novo, ceticismo, né? Ceticismo adventista, né? Antigamente se pregava muito sobre isso aí, né? Sim. Falava muito sobre decreto dominical, falava muito sobre perseguição, né? Sobre a questão do papado. Hoje parece que as coisas deu uma amenizada. Não sei, né? Pode ser que eu esteja pensando errado. Esses não são assuntos assim... Mais relevantes. Relevantes, não são relevantes. Relevante é você tratar bem o outro, né? Ter uma vida boa aqui. É você estar relacionando, reunir. Sim, aquela coisa básica, né? Junta panela. Tá todo mundo alegre, né? É alegria aqui.
mas nenhuma preocupação, Com as coisas do céu. somente adoração horizontal, nada de adoração vertical. Ou seja, como o senhor disse agora há pouco, a adoração do antropoformismo. Antropoformismo. Ou seja, o eu, né? É tudo para mim. Tudo para mim. Para mim. E ali destrói a natureza e faz de tudo e acha que está tudo certo. Então esse é o mundo revisionismo que a gente vive. Querendo revisar a Bíblia, certos assuntos que não servem mais para os nossos dias. A igreja não é mais aquela igreja. Quando você vai falar, não, irmão, mas a igreja não é mais aquela igreja do Senhor de 10 anos atrás. Mudou muita coisa, né? É isso que eles falam, né? É. Bom, Bernardes, esse é o momento que a gente vai ter aqui no programa das atualidades proféticas, né? A respeito de tudo que nós falamos aqui hoje, né? Eu trouxe algumas imagens, né? Justamente a respeito da questão climática, né? E eu já trouxe aqui, eu queria compartilhar com o pessoal que está nos assistindo. Lembrando, Bernardes, que eu estou tentando acompanhar os eventos. Só que é tanto evento acontecendo que você não consegue acompanhar tudo ao mesmo tempo. Mas olha só, falando sobre sobre as mudanças climáticas. Lá no site Brasil de Fato, Europa, emergência climática e negacionismo. E o que acontece? Bem lá embaixo está escrito assim, ó, a Europa é o continente que mais rapidamente se aquece o planeta. Lembra que nós estávamos falando a respeito da Euro Sunday, aquele movimento que está surgindo na Europa, um movimento forte? E eu fiquei pensando assim, nossa, mas como que acontece tantas catástrofes lá na Europa? Né? Como disse aí, a Europa é o continente que mais rapidamente se aquece. E falando um tema sobre emergência climática e o negacionismo das pessoas, porque hoje se fala muito sobre isso daí, mas muitos não dão a mínima. Mas vai chegar um tempo em que a coisa vai começar a apertar. O descanso climático, a senhora White, ela diz assim, ela diz que o falso sábado, o sábado falso, um espúrio sábado. Isso, um espúrio sábado. Ele vai ser pregado nos púlpitos adventistas. Não é de se duvidar. Porque veja você, a palavra sábado, ela tem um significado de descanso. Sim. E os israelitas, o povo de Israel, eles tinham as festas deles. E essas festas, algumas dessas festas, caíam em outro dia que não era sábado. Certo. Caíam em outro dia da semana. Sim. Caiu numa quarta-feira. A festa da Páscoa, ela podia cair numa quarta-feira. Ela podia cair numa quinta. Outra festa das primícias, mesma coisa. E eles chamavam esses feriados de sábados. Você vê como é que o diabo está fazendo, né? Então, uma contrafação, né? Uma contrafação. Então eles vão criar um sábado, vão chamar até isso de sábado. Vão chamar de sábado. Aparentemente está correto. Aparentemente, né? Aparentemente está correto. Entre aspas, está correto, porque realmente é um sábado. Mas o que diz o mandamento? Qual o sábado que o mandamento fala? É o quarto mandamento, o sábado, né? O sábado do descanso, né? Mas o esse sétimo descanso, dia, que dia que é? O sétimo no dia. Sétimo. Exato. Então, se ele fala o sétimo, é porque tem outros descansos que não é o sétimo dia. Sim. Então, esse descanso do sábado, que está lá no mandamento, é o sábado do Senhor. Mas tem o sábado do homem. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma mudança no calendário. Na verdade, os calendários já estão sendo mudados. Porque se você pegar os calendários dos mercados que você recebe, né, quando você vai fazer uma comprinha assim, tá lá, Bernardes. O domingo que era antes da segunda, né? Primeiro dia da semana, já tá lá no sétimo. Então começa lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e o domingo. O domingo no sétimo dia. Assim, de acordo com o calendário, né? Então vamos falar assim para você assim, não, você guarda qualquer um, tá bom, tudo é sábado, tudo é sábado.
Então, por isso que a gente fala do revisionismo adventista. Porque tem o revisionismo do mundo também, de outros aí, revisionando a Bíblia para justificar o homossexualismo. Uhum. Querem tirar alguns textos da Bíblia, textos de Romanos. E muitas outras coisas, né, Bernardo? E outras coisas. Muitas outras coisas. Para justificar os erros que estão vindo aí. Justificar os egos de cada pessoa. Usando o texto fora do da contexto, né? Então vai acontecer isso aí. Que eles vão falar que você pode guardar qualquer sábado, qualquer dia. Se determinarem que esse sábado vai ser o primeiro dia da semana, você vai guardar o dia da semana. O primeiro dia da semana. Então, isso vai partir dos púlpitos. Vamos falar isso para você. Porque hoje está tudo relativizado, você sabe que está relativizado. Sim. Então, esse negócio de você ser vegetariano, isso aí é uma recomendação, isso aí não é uma coisa que precisa, assim, né? Isso é uma recomendação, isso é uma sugestão. Mas você não precisa seguir isso aí, você não precisa disso aí. Não é que a gente ouviu isso hoje? Antigamente as pessoas tinham uma preocupação com isso, né? Hoje já não se tem mais. Não tem mais. Lembrando que isso que a gente está falando, Bernardes, é exclusivamente para adventistas. Adventistas sétimo dia, né? Que infelizmente, né? Bom, só para dar andamento aqui, Bernardes, eu peguei lá no site Euronews, né? Site de notícias da Europa, também falando sobre catástrofes naturais, né? Eu peguei uma atualização das catástrofes. Depois de estragos na Jamaica, furacão Beryl move-se para o México, dia 4 de setembro de 2024. Bem recente agora, Bernardes, bem recente. Mês de julho aí, ó, né? No dia 28/5, ciclone Remal faz mais de 30 mortes no Bangladesh, na Índia. Milhares de pessoas resgatadas das inundações do sul da Sibéria, 21/4/2024. Você percebe que o inimigo, ele está mexendo no meio ambiente. Esse é o propósito. Eu peguei aqui até coloquei lá em cima, coincidência, né? Eu peguei aqui no site Olhar Direto uma matéria sobre a respeito do véu das noivas. Foi em 2021, 31 de agosto de 2021. Você sabe que aqui em Chapada dos Guimarães, né, no estado do Mato Grosso aqui, temos lá o ponto turístico que é o véu das noivas, né? E olha para quem está nos assistindo aí, ó, uma matéria no Olhar Direto. Olha só, se eu soubesse que não tinha véu, não teria vindo. Comerciante relata a frustração de turista em cachoeira que secou em Chapada. Você percebe que o clima, como eu disse agora há pouco, né? O inimigo está mexendo no clima porque não é Deus responsável pelas catástrofes ambientais que acontecem no nosso mundo. O inimigo, né, Bernardes, ele está por trás de tudo isso com um intuito, nós sabemos muito bem qual é. E eu estou vendo ali a foto do véu das noivas totalmente seco em 2021. E aí, Bernardes, o que aconteceu? Eu acho que eu não tenho aqui o slide. Ah, tá aqui, passei. Eu e minha esposa estávamos caminhando na praça. E fazendo nossa caminhada de rotina, né? Nós olhamos para o chão e conseguimos... vimos esse jornal aí, né? Eu tampei ali o nome um tarja preta para não mostrar o jornal que é, né? Mas aí, meu irmão, falando a respeito aqui do véu das noivas que está ali na ilustração, mas olha o tema, Bernardes. Olha só, eu falei, né? Coincidência, será que é coincidência, né? Consciência ambiental é dever de todos. Olha só. No consumo consciente dos recursos naturais, no descarte correto do lixo, evitando queimadas, sua atitude faz toda a diferença. E nós percebemos, Bernardes, que nos próximos anos, ou dias ou meses, o assunto mais a ser falado vai ser sobre a respeito de mudanças climáticas. A respeito do meio ambiente, a respeito da consciência ambiental. E nós sabemos que isso vai ser um título, né, Bernardes? Onde todo mundo vai abraçar essa causa. Na verdade, já estão se abraçando, né? A União Ecológica. A União Ecológica. O ecumenismo, né? E aí eu peguei uma passagem desse pensador aí, da Revolução Francesa, né? Achei interessante essa frase dele, né? Que ele escreveu. Alexis de Tocqueville. Olha o que ele diz, olha só. Esse pensador. Mais que as ideias, são os interesses que separam as pessoas. Você entendeu, Bernardes? Mais que as ideias, são os interesses que separam as pessoas. E eu pergunto, Bernardes, a gente finalizar aqui a nossa conversa.
Qual o interesse esse homem aí, você que está nos assistindo aí, está vendo na tela, qual é o interesse que esse homem está tendo pelo planeta Terra? Eu vou dizer assim, Bernardes, interesse entre aspas, porque existe aquele ditado, Bernardes, que todos os caminhos levam a Roma. A Roma. E que interesse é esse, irmão? Você acabou de falar agora há pouco, né? Mudanças climáticas, ecumenismo, tudo seguindo para um princípio, Bernardes. E nós sabemos que princípio é esse, né? Aonde haverá algumas mudanças aí, especificamente na lei de Deus, a respeito, como nós dissemos aqui, do 4º mandamento, que é o sábado, né? Aonde isso tudo levará para uma mudança da lei de Deus, em vez da adoração do sábado, o dia de descanso seria o domingo. Bernardes, eu concluo dizendo o seguinte: nós estamos vendo as profecias se cumprir diante de nossos olhos. E eu quero até finalizar nossa conversa, vou deixar você falar a sua última palavra aí. Eu queria que você pudesse me acompanhar na Bíblia aí, Bernardes, junto, tá? Lá em Lucas, capítulo 21, eu não poderia deixar, Bernardes, de finalizar essa conversa lendo esse versículo aí. Se você tiver a Bíblia aí, você pode... Lucas 21. Lucas, capítulo 21 e o verso 28. Se você tem a Bíblia aí, você pode acompanhar com a gente, tá? Lucas, capítulo 21 e o verso 28. Olha que interessante, Bernardes. Tá no jeito aí? Lucas, capítulo 21 e o verso 28. Na minha Bíblia fala bem assim: e quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Bernardes, deixo você com as suas últimas palavras. Nós estamos realmente vivendo já na unha da estátua de Nabucodonosor. Nas pontas das unhas. Nós não temos mais tempo a perder, a não ser a gente voltar para Cristo. O mundo está desvirtuando de Cristo. A gente vê aí os abusos, as afrontas a Deus. Vimos aí dessa Olimpíadas lá da França. Sim, terrível, né? Quanto afronta a Deus. As pessoas estão descartando a Deus. Hoje está invertido. Ao invés de Deus nos criar a semelhança dele, a humanidade está fazendo Deus a semelhança dela. Nossa. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Estamos vivendo já no tempo de Sodoma e Gomorra. É a Sodoma e a Gomorra do século que nós estamos vivendo. Uhum. Mas que Deus possa abrir o coração das pessoas, possa falar com elas e conscientizá-las do caminho para onde elas estão indo. Se continuar desse jeito, as pessoas, a humanidade está caminhando para o precipício da morte eterna. Verdade. E que Deus possa ajudar a cada um de nós, que nós possamos ser testemunhas. Nós não devemos corroborar com as coisas que estão acontecendo, corroborar com o mundo e as suas concupiscências. Sim, sim, sim. Mas que nós possamos ser exemplos para todas as pessoas que são ao nosso redor. Bernard Ellen White fala bem assim, que os últimos eventos serão rápidos. E que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós e do povo. Vamos orar, meu querido? Amém, vamos. Oremos. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, seu Deus, por nos ter dado essa luz, esse estudo maravilhoso a respeito do tempo do fim das profecias. Amém. Pai, continue abrindo nossos olhos para que possamos entender a Tua vontade para a nossa vida no tempo que estamos vivendo. Amém, Senhor. Obrigado mais uma vez. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, e esse foi mais um programa Eventos Finais Atualidades. E lembre-se, os últimos eventos serão rápidos. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.